O futebol brasileiro criou gênios, criou impérios, criou noites que parecem eternas, mas também criou humilhações, grandes demais para serem esquecidas. E hoje eu vou te mostrar algumas das piores. Derrotas que viraram trauma, quedas que destruíram gigantes e jogos que até hoje doem só de lembrar. Começando com um vexame que provou que nem o Maracanã salva ninguém. Flamengo 0, América do México 3. Tem derrota que machuca e tem derrota que envergonha. O Flamengo entrou naquela noite com vantagem. Tinha vencido o primeiro jogo fora de casa, tinha o Maracanã, tinha torcida, tinha ambiente, tinha tudo, menos controle. Porque o que parecia uma classificação encaminhada virou uma queda brutal dentro de casa. O América do México venceu por 3-0 e o pior, não foi só o placar, foi a sensação de colapso. O Flamengo não caiu em um jogo qualquer, caiu em uma noite em que a torcida já enxergava o próximo passo, já tratava a classificação como algo próximo, quase inevitável. E esse é o detalhe que transforma essa derrota em vexame, quando a torcida começa a contar com a vaga antes do apito final. Qualquer tombo já machuca mais. Agora imagine esse tombo acontecendo no Maracanã, com o estádio cheio, com a pressão máxima, com o time desmontando na frente da própria arquibancada. Aquilo não virou só eliminação, virou cicatriz. Por muito tempo, aquela partida foi lembrada como uma daquelas noites em que o Flamengo não perdeu apenas um mata-mata, perdeu a compostura, perdeu a confiança e perdeu a chance de evitar uma vergonha histórica. Mas se cair em casa já dói desse jeito, espera te ver o que acontece quando um gigante inteiro despenca para a Série B. Atlético Mineiro rebaixado em 2005. Rebaixamento de time grande nunca é só rebaixamento, é ferida de identidade. E com o Atlético Mineiro em 2005 foi exatamente assim, porque o Galo não era um clube qualquer lutando contra a queda, era um gigante, uma torcida absurda, uma camisa pesada, um clube que na cabeça do torcedor simplesmente não combinava com a Série B. Mas o futebol não liga para a combinação, não liga para a tradição, não liga para o tamanho do escudo quando o campo começa a cobrar. A campanha do Atlético foi virando pesadelo aos poucos, e essa é uma das formas mais cruéis de sofrer no futebol. Não é uma pancada só, é uma sequência, uma rodada ruim, depois outra, depois mais uma, e quando você percebe, o medo já virou rotina. A torcida começa a olhar para a tabela mais do que para o jogo, começa a fazer conta, começa a torcer por resultados dos outros, e isso para um clube desse tamanho já é humilhante antes mesmo da queda acontecer. Quando o rebaixamento foi confirmado, não caiu só um time, caiu uma certeza, a certeza de que o Atlético era grande demais para passar por aquilo. E talvez esse seja o ponto central de quase todos os vexames dessa lista. Eles não nascem só do placar, nascem quando o impossível deixa de parecer impossível. Mas se ver um gigante cair já é duro, o próximo caso foi ainda mais pesado, porque não foi qualquer gigante, foi o Vasco. O primeiro rebaixamento do Vasco, em 2008. O Vasco da Gama parecia um daqueles clubes protegidos pela própria história, não invencível, mas intocável em certos assuntos. Crise? Sim. Temporada ruim? Sim. Rebaixamento? Não. Pelo menos era isso que muita gente esperava, até 2008, porque aquele ano destruiu essa ilusão de uma vez. O Vasco caiu pela primeira vez, e a queda teve um peso enorme justamente por isso. Era a primeira, era a quebra da barreira, era o momento em que o clube tradicionalíssimo deixava de parecer imune ao desastre. O torcedor assistia à campanha com uma mistura de medo e incredulidade. Toda a rodada parecia pesada demais. Toda a partida parecia carregada por uma tensão que o time não sabia mais administrar. E quando isso acontece, a camisa deixa de proteger. Ela pesa. O jogador entra em campo não para jogar, mas para sobreviver. E raramente isso termina bem. Quando o rebaixamento foi confirmado, as imagens falaram por si. Choro, revolta, torcedor sem reação, gente sem acreditar no que estava vendo. Não era só uma queda, era uma ruptura, porque o Vasco não perdeu apenas uma divisão, perdeu a ideia de que certos destinos não alcançariam aquela camisa. E no futebol brasileiro, quando uma crença assim quebra, ela não volta inteira nunca mais. Mas se o rebaixamento do Vasco foi um choque, o próximo foi ainda maior, porque quando o Corinthians cai, o país inteiro assiste de camarote. Corinthians rebaixado em 2007. O Corinthians vive tudo em escala maior. A festa é maior, a cobrança é maior, a crise é maior e o vexame também. Em 2007, o clube caiu para a Série B e transformou uma má temporada em um dos capítulos mais marcantes da história do futebol brasileiro. Porque não era só o Corinthians perdendo jogos, era o Corinthians sendo engolido por uma contradição. De um lado, discurso de grandeza, expectativa,
promessa, peso político, exposição máxima. Do outro, um time que não se sustentava, um ambiente que não transmitia segurança e uma campanha que parecia escorrer pelas mãos rodada após rodada. Esse tipo de queda tem um ingrediente extra, a humilhação pública, porque um clube menor cai, a dor fica mais concentrada na própria torcida. Quando o Corinthians cai, o país inteiro entra na conversa. O rival provoca, a imprensa repete, o meme nasce e a memória coletiva registra. E isso amplia tudo. O rebaixamento vira mais do que um fracasso esportivo, vira um evento nacional. Foi isso que aconteceu em 2007, quando o clube não perdeu apenas a vaga na elite, perdeu o argumento de que a grandeza impediria um desastre daquele tamanho. E esse talvez seja a lição mais cruel que o futebol oferece aos gigantes. Camisa pesada não ganha jogo sozinha. Mas se o Corinthians caiu carregando o peso da própria torcida, o próximo caso foi ainda mais simbólico, porque envolvia um clube que poucos anos antes parecia quase uma máquina. Palmeiras rebaixado em 2002. O Palmeiras dos anos 90 não parecia um clube pronto para cair. Parecia um clube pronto para ganhar tudo. Era forte, competitivo, era temido. Tinha história recente demais de sucesso para que o rebaixamento parecesse coerente com a sua realidade. E talvez seja justamente isso que torna a queda de 2002 tão pesada. A incoerência. Porque vexame também nasce daí. Da sensação de que aquele clube não poderia estar naquela situação. Só que o futebol não respeita a lógica emocional. Ele respeita o que acontece em campo. E o que aconteceu com o Palmeiras naquele ano foi o acúmulo de uma crise que ninguém conseguia frear. O time transmitia insegurança, o ambiente transmitia pressão, a campanha transmitia descontrole. E o torcedor olhava para tudo aquilo tentando entender como um clube daquele tamanho tinha chegado ali. Essa pergunta é o coração de muitos grandes vexames. Como isso aconteceu? Como esse time caiu tanto? Como essa camisa foi parar aqui? Quando o Palmeiras caiu, não foi só uma campanha ruim terminando mal. Foi a destruição temporária de uma imagem de força. A prova que nenhum passado recente e brilhante impede o futebol de cobrar caro quando o presente desmorona. Mas rebaixamento, pelo menos, ainda é uma dor construída ao longo do tempo. O próximo vexame foi diferente. Foi rápido, foi internacional e virou uma palavra que o torcedor brasileiro nunca esqueceu. Internacional 0, Mazembe 2, em 2010. Mazembe é uma palavra pequena, mas no futebol brasileiro ela pesa muito. Porque em 2010 o Internacional foi ao Mundial de Clubes com um roteiro na cabeça. Chegar na final, enfrentar a Inter de Milão, tentar o título. No imaginário de muita gente, a semifinal parecia só uma etapa obrigatória, um obstáculo menor antes do jogo que realmente importava. E aí está o problema. O futebol pune quem olha longe demais. Do outro lado estava o Mazembe, e quase ninguém tratava esse adversário como uma ameaça real. O favoritismo colorado era enorme, por isso a derrota por 2-0 ganhou instantaneamente tamanho de vexame histórico. Não foi só cair, foi cair antes da hora, foi ser arrancado do roteiro que já parecia montado, foi ver o nome do clube ser associado para sempre a uma zebra que ninguém queria acreditar que era real. O Mazembe não virou só uma lembrança ruim, virou um símbolo, virou um meme, virou provocação automática. Até hoje, basta alguém citar esse nome e a memória da eliminação volta inteira. Esse é sinal de um grande vexame, aquele que deixa de ser um jogo e vira linguagem. Mas se cair para um azarão já é humilhante, espera até ver o que acontece quando o mesmo clube consegue transformar o sonho continental em piada nacional em poucos meses depois. O tolimaço do Corinthians em 2011. Libertadores não é só campeonato, é obsessão. E para o Corinthians, essa obsessão sempre teve um peso ainda maior. A torcida queria América, o clube queria América. A pressão não era comum, era total. Em 2011, tudo parecia montado para uma caminhada importante. Só que a queda veio antes mesmo da fase de grupos. O Corinthians foi eliminado pelo Deportes Tolima. E esse detalhe muda tudo, porque não foi uma eliminação para um gigante do continente. Não foi uma semifinal dolorosa, não foi uma final perdida. Foi uma queda precoce, inesperada, histórica. O clube se tornou o primeiro brasileiro eliminado nessa fase preliminar da Libertadores. Ou seja, não era só uma derrota, era uma derrota que criava marca própria, daquelas que entram para a história no exato momento em que acontecem. O que machucou não foi apenas o resultado, foi o contraste. O
tamanho do Corinthians de um lado, o tamanho da vergonha do outro. Tolima virou um nome proibido para a parte da torcida, virou um meme pronto, virou o resumo perfeito de um fracasso continental que parecia impossível para um clube daquela dimensão. E o futebol adora isso, adora pegar uma palavra pequena e transformá-la em cicatriz eterna. Mas se o tolimaço virou trauma rápido, o próximo caso foi pior, porque não destruiu só uma campanha, destruiu a imagem de estabilidade de um clube inteiro. Cruzeiro rebaixado em 2019. O rebaixamento do Cruzeiro em 2019 não parece apenas esportivo quando você olha para trás. Parece institucional, parece estrutural, parece um clube inteiro adoecendo ao mesmo tempo. E isso que faz esse caso ser tão pesado, porque o Cruzeiro não entrava naquela temporada com cara de time pequeno, lutando para sobreviver. Era um clube grande, vencedor, respeitado, acostumado a títulos importantes, acostumado a disputar em cima, mas por dentro a estrutura estava rachando. Quando a estrutura racha, o campo sente. Bastidores conturbados, pressão, crise, desconfiança, ambiente pesado. Nada disso parece diretamente no placar, mas tudo isso aparece no comportamento do time, na insegurança, na incapacidade de reagir, na sensação de que o clube inteiro está preso em areia movediça. Mas isso que o torcedor do Cruzeiro viveu em 2019 não era só medo de cair, era a sensação de estar vendo algo muito maior se romper na frente dos seus olhos. O rebaixamento virou símbolo porque mostrou uma coisa que o futebol brasileiro insiste em repetir: nenhum clube é grande demais para implodir se o que está fora de campo para de funcionar. E quando isso acontece, o vexame não vem como um tropeço, vem como desabamento. Mas se ver uma estrutura ruir já é duro, o próximo caso foi ainda mais simbólico, porque envolveu um clube que muita gente considerava simplesmente grande demais para cair. Santos rebaixado pela primeira vez em 2023. O Santos carregava uma espécie de blindagem imaginária, não oficial, não real, mas poderosa. A ideia de que aquela camisa não cairia, porque era o clube de Pelé, porque era o Santos, porque certas coisas simplesmente não combinavam com aquela história. Mas o futebol não respeita mito quando a gestão falha por tempo demais. Em 2023, o Santos caiu pela primeira vez, e isso transformou a notícia em algo maior que o esporte. Virou um marco histórico. Ver o Santos rebaixado parecia uma imagem fora do lugar, como se alguém tivesse mexido na ordem natural do futebol brasileiro. E esse estranhamento aumentou o peso da queda, porque não era só o Santos perdendo uma divisão, era o Santos perdendo uma aura, perdendo a sensação de imunidade simbólica que acompanhava o clube havia décadas. A queda não veio do nada, foi construída em anos de instabilidade, planejamento ruim, elencos frágeis e soluções curtas. O clube flertou com o risco várias vezes, até o risco deixar de ser aviso e virar fato. Para o torcedor, isso dói de um jeito específico, porque a sensação não é de acidente, é de tragédia anunciada. Você vê os sinais, você teme o pior, e mesmo assim, quando acontece, continua parecendo inacreditável. Mas se cair pela primeira vez já é uma ferida histórica, o próximo caso mostra que existe algo ainda mais cruel. Não perder tudo, mas quase ganhar tudo, e deixar escapar. Botafogo e o colapso no Brasileirão de 2023. Alguns vexames não nascem na derrota imediata, nasce da esperança, e isso é o que torna o caso do Botafogo em 2023 tão cruel, porque durante grande parte do Brasileirão, o clube parecia caminhar direto para o título histórico. A liderança era forte, a campanha era convincente, a torcida começou a acreditar, o país começou a aceitar, e aos poucos a ideia de título deixou de parecer sonho para parecer destino. E aí o futebol decidiu ser brutal. O Botafogo entrou em colapso, perdeu alguns pontos, deixou escapar vantagens inacreditáveis, transformou jogos controlados em trauma, e fez a campanha mais promissora do clube em anos virar uma das dores mais profundas da sua história recente. O que machuca aqui é o formato. Não foi uma goleada, não foi uma eliminação em 90 minutos. Foi uma queda parcelada, um sofrimento em capítulos. Toda a rodada parecia dar ao torcedor duas coisas ao mesmo tempo,
esperança e medo. E pouco a pouco, a esperança foi virando angústia, depois desespero, depois vazio. Quando um clube chega tão perto de um título e perde o controle dessa maneira, o fracasso ganha outra textura. Ela deixa de ser só esportivo, vira psicológico, vira emocional, vira memória permanente. O Botafogo não entrou nessa lista por perder um campeonato, entrou pela forma que deixou de ganhá-lo. Mas se esse colapso foi cruel, o próximo caso foi ainda pior, porque o país inteiro já se sentia campeão antes da bola rolar. E isso termina bem quando o futebol decide punir a soberba. O Maracanazo, em 1950. O Maracanazo não foi só uma derrota, foi uma ruptura nacional. Em 1950, o Brasil jogava em casa, no Maracanã, diante de uma multidão, e precisava apenas de um empate contra o Uruguai para ser campeão do mundo. O país já se via campeão. Esse é o ponto. A vitória não parecia provável, parecia certa. E quando a glória nasce certa, a queda fica muito maior. O Uruguai venceu por 2-1, e o que deveria ser celebrado virou silêncio. Choque, luto esportivo. Talvez nenhum vexame cresça tanto quanto aquele que destrói uma certeza coletiva, porque não foi só a seleção perdendo um jogo, foi o Brasil perdendo a festa que já tinha imaginado inteira. Foi o estádio da consagração virando palco de trauma. Foi uma geração inteira aprendendo da pior maneira possível que o futebol não respeita roteiro emocional. Durante décadas, 1950 foi tratado como a maior ferida da história da seleção. Não um tropeço, não um resultado ruim, uma ferida, um fantasma, um ponto de dor que atravessou o tempo e continuou vivo, mesmo depois de outras conquistas. Mas se o Maracanazo foi o maior trauma do passado, o próximo caso fez algo ainda mais brutal. Pegou a maior seleção da história em casa, em semifinal da Copa, e transformou tudo em ruína em poucos minutos. Brasil 1, Alemanha 7, em 2014. O 7-1 não foi real nem hoje, e talvez não seja o primeiro sinal da dimensão daquele vexame. Porque uma derrota normal você lembra. Essa humilhação desse tamanho você tenta processar. Em 2014, o Brasil estava em casa, estava em uma semifinal da Copa do Mundo, estava a 2 jogos do título e carregava o peso completo da própria camisa. Qualquer eliminação já seria traumática, mas o que aconteceu contra a Alemanha foi muito além disso. Foi colapso em escala mundial. Havia preocupação, claro. Neymar estava fora. Thiago Silva também. A Alemanha era fortíssima. Nada disso pode ser ignorado. Mas uma coisa é temer a derrota. Outra, completamente diferente, é ver a seleção brasileira destruída daquele jeito, diante do próprio povo, diante do planeta inteiro, em um espaço tão curto de tempo que o cérebro mal consegue acompanhar. Esse talvez seja o detalhe mais assustador do 7-1. A velocidade. O jogo não foi escapando devagar. Ele explodiu. De repente, o Brasil já estava soterrado. Cada contra-ataque alemão parecia carregar a sensação de que algo impossível estava acontecendo. E antes que o torcedor processasse um gol, vinha o outro, e depois outro. A seleção perdeu forma, perdeu comando, perdeu equilíbrio emocional, perdeu qualquer aparência de controle. E quando uma equipe perde tudo isso ao mesmo tempo, a partida deixa de ser disputa, vira sobrevivência. Só que o Brasil nem isso conseguiu. O placar se tornou tão absurdo que o torcedor entrou em um estado estranho. Já não era só tristeza, não era só raiva, era incredulidade, era choque puro, era olhar para a tela tentando entender como aquilo poderia estar acontecendo com a seleção brasileira em uma semifinal de Copa. O Mineirão virou palco da maior humilhação da história da seleção, e o mundo inteiro assistiu. E esse detalhe importa muito, porque o 7-1 não ficou preso à memória nacional. Ele atravessou fronteiras, virou referência global, virou sinônimo de colapso esportivo. Até hoje, em qualquer parte do mundo, esse placar é lembrado como uma das imagens mais violentas que o futebol já produziu. Mas talvez o que mais doa não seja nem o placar, seja impotência. A sensação de que nada poderia ser feito, de que a avalanche já tinha começado e ninguém em campo sabia como pará-la. No futebol, isso é devastador, porque a derrota ainda permite luta. A humilhação absoluta arranca até essa possibilidade. E foi isso que o 7-1 fez. Ele não feriu apenas uma geração de torcedores, ele mudou a
pela forma como muita gente passou a olhar para a camisa amarela. Por tudo isso, pelo contexto, pela velocidade, pela exposição, pela impotência e pela escala de vergonha, o 7-1 continua no topo. Não como uma simples derrota, mas como a maior cicatriz da história do futebol brasileiro. Esses foram alguns dos maiores vexames do futebol brasileiro. Quedas, colapsos, feridas que o tempo não apagou. Agora eu quero saber de você, qual deles foi o pior? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente relembra tudo aquilo que o torcedor nunca consegue esquecer.